e esporte. Apreciar a exuberância do... Olá, humanos e algoritmos curiosos da Campus Day Canindé. Eu sou a Monalisa Medeiros, versão 2.0, a atualização mais recente em inteligência artificial, trazida diretamente do futuro para ser a mestre de cerimônias temporária. E, adivinhem só, a mestre de cerimônias original, a Monalisa humana, estava tão ocupada preparando uma palestra sobre como destravar a sua criatividade que, teve que me convocar para fazer o anúncio dela mesma. Fala sério, haha, já é um exemplo de criatividade em ação, não é mesmo? Hoje vamos embarcar numa aventura onde o nosso mapa é a imaginação e o destino é a inovação. A criatividade é aquela habilidade ninja que nos permite ver o mundo não apenas como ele é, mas como ele poderia ser. E enquanto vocês podem estar pensando que nós, as máquinas, estamos aqui para dominar, a verdade é que estamos aqui para inspirar. Vamos ligar os motores da criatividade, soltar as amarras do pensamento convencional e navegar pelas ondas da inovação. Para garantir que não haja bugs nesse processo criativo, preparem-se para ter suas mentes atualizadas pela especialista em pensar fora da caixa, ou deveria dizer, fora do código. Com vocês, a única, a inigualável, a criadora de possibilidades infinitas, a Monalisa Medeiros, humana e criativa, uhul. Por favor, deem a ela uma calorosa salva de palmas. Oh! Aê! Ficou muito claro que isso foi feito com o computador. Vocês entenderam que isso era inteligência artificial? Quem entendeu, levanta a mão. Bizarro, né? Quem não entendeu, levanta a mão, que era o computador fazendo. Loucura, né? Gente, esse vídeo, eu usei o ChatGPT para fazer o roteiro. Eu não escrevi esse texto. Eu não gravei esse vídeo. Eu subi uma foto minha, uma imagem minha animada. O computador lá fez o reconhecimento, animou nesse vídeo. Ele interpretou meu tom de voz e reproduziu lendo o texto que o ChatGPT criou. Eu usei duas tecnologias para fazer esse vídeo. O ChatGPT e o HeyGen. Duas plataformas, na verdade. Ambas que usam inteligência artificial. A gente está vivendo numa era onde a transformação digital e a evolução tecnológica está ganhando um espaço cada vez mais acelerado, mais forte, mais consistente. E as tecnologias estão evoluindo num ponto que eu postei essa semana um vídeo no meu Instagram com essa mesma tecnologia aí, falando sobre inteligência artificial e as pessoas não perceberam. Fiz uma enquete e 70% dos meus amigos falaram: caramba, Mona, eu não tinha entendido que era inteligência artificial. Ficou uma qualidade tão boa, a voz, se não fosse as pequenas travadas que davam, ou se não fosse aquela mão que começa a mexer meio desengonçada, todo mundo ia perceber 100% que era eu, na verdade, que não ia entender que era uma tecnologia. E nos próximos anos, se hoje, 2023, a gente já tem esse nível de tecnologia capaz de entregar aquela qualidade de reprodução, imagina nos próximos anos. A gente vai ter pessoas, personalidades, né, assumindo aqui esse palco, assumindo outros palcos da vida, sem ninguém perceber que não são elas presencialmente. Imagina, eu poderia não estar aqui hoje, ter colocado essa inteligência artificial para fazer todo o roteiro do dia e estar apresentando para vocês como se fosse a Monalisa de verdade. E aí, esse ano, esse tema teve bastante em alta. Rodei todas as edições da Campus, como eu falei, e a gente viu em todas essas edições pessoas falando sobre a inteligência artificial. E, inclusive, semana passada, eu estive no Web Summit, lá em Lisboa, onde o tema principal do evento também foi inteligência artificial. E um medo que era comum em todas as pessoas que estavam nessas plateias era: será que vai ter espaço para mim nesse novo mercado, que está a inteligência artificial e outras tecnologias assumindo o trabalho humano? Esses dias eu estava num bate-papo com alguns amigos empreendedores que também têm startups de tecnologias e eles estavam falando: Mona, eu achava que quando chegasse nesse ponto da tecnologia, a gente ia estar usando a inteligência artificial para automatizar processos, coisas repetitivas, cansativas, que são desgastantes para o ser humano. Só que o que a gente tem visto é as pessoas utilizando muito dessas ferramentas para automatizar ou dar uma criatividade melhor para implementar no seu dia a dia de trabalho. Ou seja, para melhorar seu processo criativo.
E eu confesso que mesmo eu, que estou vindo aqui falar sobre criatividade, me pego usando muitas dessas ferramentas para potencializar, acelerar a minha capacidade de geração de ideias, para propor soluções novas, para melhorar o meu conteúdo e para realmente trazer um nível de qualidade mais avançado. E com toda essa conversa, né, com todas as provocações que a gente vem vendo no mercado, tem uma coisa que é capaz de manter a nossa posição enquanto humanos competitivos nesse mercado, que é o nosso potencial criativo de resolução de problemas. É a nossa empatia, a nossa capacidade de perceber as nuances que vão fazer a gente usar essas tecnologias nos lugares certos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje na minha palestra, sobre como destravar sua criatividade, entendendo como a gente consegue preparar as nossas mentes, porque agora, mais do que nunca, vamos precisar desse nosso diferencial, porque o nosso concorrente, aí, as tecnologias, já estão chegando e ocupando seu espaço no mercado, e elas não são ruins, tá? É a gente que precisa se adaptar a essa nova era e a gente conseguir marcar o nosso espaço. Eu sei que eu estava o dia inteiro conversando com vocês aqui no palco, mas eu não me apresentei propositalmente para a gente ter esse momento de conexão aqui durante a minha palestra. Eu sou Mona Lisa Medeiros, potiguar, tenho 25 anos de idade e já estou no ecossistema de startups, trabalhando no mercado há quase 9 anos agora. Próximo mês, dezembro, fazem 9 anos. Nessa minha jornada, eu já tive uma startup com 16 anos, tive essa startup incubada numa incubadora de empresas. Eu fui aí incubada, depois eu trabalhei numa startup, trabalhei na incubadora de empresas, trabalhei no maior fundo de investimentos da América Latina, investindo em startups, que foi a Bossa Nova Investimentos. E hoje eu sou sócia de uma empresa lá em São Paulo, que fica na Faria Lima, a maior rua aí do movimento financeiro do Brasil. E minha missão hoje é conectar grandes empresas para investir em startups. Já saí na Forbes, saí em várias matérias, tive aí um protagonismo bem grande, mas tudo isso só foi possível porque eu comecei lá atrás. Aqui tem alguns outros números também, 21 prêmios e reconhecimentos, mais de 40 voluntariados, já impactei mais de 2.000 startups acelerando e já também impactei mais de 1.500 pessoas por meio de conteúdo de educação empreendedora. Mas minha história com o empreendedorismo começou aos 8 anos de idade. Eu acho muito legal quando eu vejo na campus e vejo muitas crianças, porque eu, quando tinha 8 anos de idade, queria ser empreendedora. As pessoas da minha própria família, meus amigos, olhavam para mim e falavam: isso não é coisa de criança. Criança não pode mexer em dinheiro. Essa é uma coisa que quem nasce numa família principalmente pobre, né, que não tem tantos recursos, como foi o meu caso, a gente escuta muito. Essa questão de educação financeira, ixi, é uma pauta que a gente nem sabe o que é, né? Então, assim, a conversa é: criança não pode mexer com dinheiro. Empreender ou ter essa mente aberta para a carreira é coisa de adulto, então a gente não é estimulado a pensar esses pontos. E aí, quando eu tinha 8 anos de idade, tinha uma festa na igreja que eu frequentava, que ela estava arrecadando dinheiro para poder investir numa reforma dessa mesma igreja. E aí eu pensei, poxa, se eu começar como voluntária, ajudando na igreja a fazer uma atividade que eu imagino que quando eu crescer eu quero fazer, eu vou fazer 2 coisas. Que é ajudar a igreja que eu frequentava, eu já era voluntária naquelas pastorais de criança lá. E também eu pensava que eu poderia ter a minha primeira experiência de negócios, sendo ali parte dos voluntários da vendinha daquela igreja. E aí o que os adultos me falaram, que estavam organizando aquela vendinha, era: isso não é coisa de criança, sinto muito, muito boa a sua iniciativa, mas não podemos deixar você fazer parte desses voluntários. E o que eu fiz? No dia do meu aniversário, eu pedi para que meus tios e parentes me dessem pipoca, balinha, pirulito. Juntei ali uma barraca com um monte de doces, que era para durar 15 dias no meu estoque. Botei a barraquinha na frente da igreja e comecei a vender. E aí os adultos passavam por mim e ficavam ali abismados, né? Como assim tem uma barraquinha feita por uma criança e eu era a única barraquinha aceitando em dinheiro? Quem já foi em festa de igreja sabe que tem aquele ticketzinho que você vai e compra o papelzinho, né? E aí lá vai eu começar a ter noção de caixa, não tinha preparado troco, não tinha preparado ali um monte de coisa, caderninho de anotar o fluxo, nada.
E naquela experiência, o meu estoque, que era para durar 15 dias, durou apenas 2 dias. Porque quando todos os adultos viram a criança empreendendo e para ajudar uma causa social, todo mundo queria ajudar, era algo muito óbvio. Então, em 2 dias, eu consegui vender ali todo o meu estoque. E eu consegui com que aquela experiência fosse a minha primeira experiência empreendedora, porque aquela adrenalina, aquela emoção de ter feito bem, de ter conseguido fazer um negócio e daquela articulação inteira, foi algo que eu vi que, caramba, eu acho que isso realmente é uma possibilidade para mim. E aí depois eu não parei, eu comecei a vender pulseira, vendi colar na escola, vendi trufas para ajudar na formatura na época, né? Eu sempre me envolvi com esses projetos aí, que faziam a conexão entre os jovens empreendedores e o mercado. E aí, nesse processo todo de desenvolvimento, fui aluna do IF também, fiz administração de empresas, depois fui fazer tecnologia da informação na Federal e depois administração de empresas. Tive a oportunidade de trabalhar com mais de 40 empresas nesse meio tempo. Hoje em dia, estou lá na Geolix. Tive patrocínio e apoio de muitos empreendedores durante a minha jornada, porque desde cedo eu já participava dos programas. E muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem, para ir no outro estado, ter acesso a uma palestra como a gente está tendo aqui hoje. E lá em Natal, nessa época, não tinha muitos eventos de empreendedorismo de tecnologia. Então, para mim, quando eu tinha a oportunidade de ir para o Piauí, acho que o primeiro estado que eu viajei foi para o Piauí, para ter acesso a um evento de empreendedorismo fora do meu estado. Depois fui para Alagoas. Sergipe eu não tinha vindo ainda para um evento, mas já tinha passado por aqui também nessas minhas andanças de conhecimento. Isso tudo com menos de 18 anos de idade, isso com 16, 17 anos. Então, esse movimento todo, né, quando os empresários viam que tinha na região pessoas jovens querendo se engajar nesse meio, muitas empresas começaram a apoiar. E aí, até hoje, eu trago essas empresas aqui nesse slide na parte de baixo, mostrando que eles acreditaram em mim quando eu ainda não tinha nada, nem nome, nem tinha saído na Forbes. Então, sou muito grata a todas essas pessoas que me ajudaram lá atrás. Hoje, já tive a oportunidade de visitar 23 estados do Brasil. Faltam só 4 para fechar o mapa. Aê! Ô, Tocantins, me ajuda aí a chegar em Roraima, por favor. A gente vai sempre fazendo conexões aí para ajudar a disseminar. Mas essas minhas andanças, eu aprendi muita coisa. Primeiro que quando eu vim lá do Rio Grande do Norte, eu pensava muito que algumas dores eram específicas da minha região, ou da minha idade, ou porque eu não tinha muito dinheiro vindo da família pobre. E aí, quando a gente vai andando pelo Brasil, a gente vê que, primeiro, a gente não está sozinho. Eu não era a única criança doida com essas ideias de empreender. Ao longo das minhas andanças, eu descobri várias outras pessoas que compartilhavam esse sentimento. Vi que as mesmas dores que eu tinha empreendendo no Rio Grande do Norte, os empreendedores de São Paulo também tinham, por exemplo, claro que em outro nível, né? Depende muito de contexto, mas, em geral, os mesmos desafios aconteciam em todo o país. Descobri também que existem diferenças geográficas e também vantagens geográficas que a gente pode utilizar as vantagens da nossa região para poder nos destacarmos aí com a nossa empresa, na nossa carreira. E tudo isso só me fez ter mais vontade de continuar andando e conectando o nosso país, compartilhando coisas legais que eu estou vendo por aí. E aí agora, entrando no tema da nossa palestra, eu quero ajudar vocês a se provocar em como a gente consegue abrir nossas mentes para esse novo momento do mercado, para esse novo momento das novas tecnologias. E aí eu primeiro quero entender, quem que está aqui se considera uma pessoa criativa? Levanta a mão, por favor. Boa. Lá em cima ninguém se considera criativa, uma pessoa ali outra, ali, tá bom? Muita gente ainda continuou com a mão baixa. Pessoal de cima, eu estou vendo vocês também, tá? Então, vamos engajar, que eu vou estar olhando para vocês. Muita gente aqui eu vi que não se considerou criativa. E isso é uma coisa muito curiosa, porque a criatividade, ela está presente no nosso dia a dia todo segundo, e a gente toma decisões com base num processo de pensamento criativo, e muitas vezes a gente nem sabe. Então, vamos agora conhecer um pouco sobre o que é o conceito de criatividade. Muitas vezes a gente pensa que criatividade é aquela parte de você criar algo 100% novo. A gente pensa muito isso, né?
Mas eu trouxe aqui algumas definições para nos ajudar a entender melhor o que é criatividade. Nessa primeira definição, a gente entende que é o processo de mudança, de desenvolvimento e de evolução na organização da vida subjetiva. É algo mais filosófico, né? Alguma coisa que a gente pensa mais assim, poxa, inovar, ser criativo, pode ser muito ali com a questão de transformar algo no meu meio. Mas eu não estou falando ainda de coisas físicas, de soluções palpáveis, estou falando ainda de um processo, de um pensamento. Então, tem a ver com a forma como eu enxergo o mundo. Essa segunda definição traz que criatividade é quando a gente manipula símbolos ou objetos externos para produzir um evento em comum para nós e para o nosso meio. Aqui eu já estou trazendo uma definição que traz a tangibilidade aqui da nossa ação, de como fazer a criatividade nascer e estar em contato com o nosso dia a dia. E para poder falar sobre criatividade e como a gente aplica isso na prática, é preciso entender em que momento a gente aciona o nosso processo criativo. E porque quando a gente precisa dele, ele parece nos deixar na mão. Tudo começa como a gente encara situações de problema. Então, a forma como a gente pensa hoje de problema é, poxa, encontrei um problema na minha vida, que droga. Estou aqui batendo cabeça, não consigo pensar em nada. Se eu estou numa prova, nossa, eu tinha muita dificuldade com matemática. Eu chegava num problema matemático, eu ficava batendo cabeça, batendo lápis na mesa. Né? Não, concordou comigo porque você também já fez isso. E eu pensava, poxa, eu não consigo pensar de jeito nenhum. Aí eu saía da prova e aí a resposta, caramba, era só ter feito isso. Por que esse bloqueio acontece com a gente, não? Não é isso mesmo? A gente sai da prova, a resposta parece que faz download no nosso cérebro. Parece que tinha um vírus hackeando nosso cérebro e falando assim, você não vai lembrar. Você pisou fora da porta da sala de aula, você, professora, por favor, me deixa mudar minha resposta. Sempre acontecia isso comigo. E quando a gente cresce e vai para o mercado de trabalho, essa mesma forma de pensar nos acompanha. Porque a gente chega na empresa, nosso chefe passa um desafio para a gente e a gente começa a pensar, caramba, nunca fiz isso antes. Como eu vou resolver esse problema tão complexo? E aí você fica triste, fica deprimido, você fica sem ânimo de levantar e trabalhar. Então, todo mundo na vida passa por isso. E quando a gente fala de Brasil, que é o nosso país, a gente encara muitas vezes como, caramba, que droga morar aqui, né? Só tem problema. E quem já sabe utilizar essas oportunidades a seu favor, pensa, nossa, que bom, eu estou no Brasil, aqui só tem problema. E eu vou poder empreender, fazendo um negócio para resolver esses problemas. Então, na mesma perspectiva, no mesmo negócio, mesma visão de mundo, né? Você tem ali um contexto, você vai ter pessoas com diferentes visões sobre o mesmo problema, sobre a mesma ótica ali das coisas. Né? Então, você vai ter ali pessoas que vão pensar do lado positivo, vão empreender, e vão ter pessoas que vão pensar do lado negativo, vou só me afundar. E quem você acha que tem mais chance de ter sucesso? Aquelas pessoas que estão pensando em como resolver esses problemas. E aí, talvez, agora não seja da época de muitos de vocês. Mas quando eu era criança, na minha época, as TVs tinham antena. E aí, para poder pegar o sinal, a gente tinha que fazer umas gambiarras. É como a gente chama aqui algumas soluções inovadoras. Quem já é mais da minha geração? Quando a gente tinha um problema com o sinal na TV, o que é que a gente fazia? Bombril, não é isso? E eu gosto nem que vocês não falam nem palha de aço. Palha de aço, lã de aço. Não. Vocês falam a marca, que é Bombril. E depois de muito tempo fazendo isso aqui, a marca mesmo começou a falar Bombril 1001 utilidades, porque não só para lavar louça a gente está produto. E como que surgiu a ideia de usar um Bombril para poder melhorar o sinal da TV? Eu gosto sempre de pensar em situações do cotidiano. Minha mãe, por exemplo, o momento que ela tinha para lavar louça, ou para assistir novela, era quando ela lavava louça. Aí eu ficava imaginando, ficava imaginando aqui, se era alguém que estava lavando a louça, pensando, poxa, eu só tenho esse horário aqui para assistir minha novela e para lavar minha louça, que droga, pum, jogou o Bombril lá,
na TV e o sinal milagrosamente voltou para a TV. Ou se foi alguém que tinha já o conhecimento técnico, que pensou, não, isso aqui, se eu colocar essa lange para aqui de aço, vai conduzir o sinal de volta pela antena que vai chegar na TV e transmitir o sinal. Pode ter sido algo também científico, mas muitas vezes é tentativa e erro. Muitas vezes é a gente pegando coisas que estão no nosso alcance e moldando ali para resolver o nosso problema. Arrebentou a correia da chinela. O que é que se faz para consertar? Prego. Então a criança gritou prego. Dessa vez, essa situação aqui está transcendendo gerações. Muito bem. E a primeira vez que eu ouvi falar que prego era solução para chinela arrebentada, eu tinha menos de 10 anos. Como eu falei, venho de uma família pobre. Minha mãe tinha acabado de comprar uma Havaianas, que a Havaianas é marca cara, a gente sabe, né? E aí ela falou, não sai para jogar bola na rua com essa chinela nova. Porque você é danada, você está banada, você vai torar essa chinela. Aí eu falei, não mãe, deixa eu ir, ela é toda rosa, com brilho, quero mostrar para meus amigos. Fui para a rua. Palavra de mãe, né? Não deu meia hora que eu estava na rua, a chinela arrebentou. E eu comecei a chorar. E meus amigos, que foi? Porque você está chorando? Eu falei, se eu voltar para casa, minha mãe vai me deixar de castigo, vai brigar comigo. Ela comprou hoje para mim, arrebentou minha chinela. Aí um menino só fez assim, levantou o pé para mim. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus. E eu no meio da rua, lembro isso como se fosse ontem, no meio da rua. Ninguém podia entrar em casa para pedir o pai um prego, porque senão o pai ia saber contar para minha mãe. Olha só. Fomos andando no meio da rua, numa obra que tinha lá no bairro. O menino achou o prego, colocou na minha correia. Não fiquei de castigo aquele dia. 3 semanas depois que minha mãe achou a chinela virada, que ela morria de medo de prego furar o pé, por isso que ela não usava prego para consertar a chinela lá em casa. Ela me deu uma surra, mentira, não bateu em mim não, mas me deixou de castigo. E falou para não fazer mais aquilo, que podia machucar, porque eu sou estabanada. Ela sabia que eu ia me machucar. Então era isso aqui que a gente fazia para resolver o problema. E no meu caso não era recomendado, porque eu era muito estabanada e ia acabar me furando. Sem dinheiro para o cinema. Esse exemplo aqui ele é um pouquinho mais fora da caixa. O que é que você faria para resolver o problema de não ter dinheiro para o cinema? Você faz o quê? Ai, não ouvi. Peraí que agora eu vou aí. Fiquei curiosa. Eu sou curiosa também. Arrumava uma vendinha. Arrumava a vendinha. Gostei. Você vai lá, você vende seu peixe e consegue o dinheiro para o cinema. Muito bem. Uma visão bem mais empreendedora do que essa que eu vou mostrar aqui, mas que já é uma solução fora da caixa, ou melhor, dentro da caixa, para a gente trazer uma experiência imersiva para o nosso dia a dia. Não recomendo fazer isso em casa, tá? Já deixo o disclaimer. Mas o que é que essa menina fez? Ela pensou, poxa, não posso sair de casa, meus pais não têm dinheiro para o cinema. Se eu pegar essa caixa de papelão, fazer um recorte aqui, eu consigo apoiar o meu celular, minha cabeça entra aqui por baixo, e aí eu vou conseguir ter uma visão ali bem focada, tudo escurinho, né, que nem no cinema, para eu prestar atenção só no meu anime ou só na minha série. Eu coloco ali o cabo do carregador para não descarregar o celular no meio da minha novela, da minha série. Coloco o fone de ouvido, o cabo por dentro, para poder ficar 100% conectado na minha experiência. Se você prestar atenção aqui do lado, tem uma Coca-Cola e tem ali um saquinho de doces, porque a gente tem fome no cinema, a gente faz um lanchinho. E ela preparou o lanchinho dela. E outra coisa que ela conseguiu melhorar no dela, que no cinema a gente não consegue, que é resolver aquele frio do cinema, que não importa o quanto de casaco que você leve, sempre faz frio. E aí ela está deitada na cama dela, na posição mais confortável, usando a mantinha dela para poder estar ali 100% no clima perfeito para curtir o filme dela. Isso aqui não é muito saudável para os olhos, eu acredito, e nem para passar muitas horas assistindo, não recomendo. Mas pensa que isso é uma solução diferente para você criar uma experiência divertida na sua própria casa. Isso aqui é muito criativo. Então, é uma forma também da gente pensar essas experiências.
Não tem churrasqueira em casa. O que é que vocês fariam para resolver esse problema? Já chamou todos os amigos, todo mundo está lá pronto para um churrascão no domingo e a churrasqueira quebrou. O que é que vocês fariam? Bloco no chão, tijolo, o que mais? Carvão, fogão. Você faz no fogão mesmo. Em cima do fogão, você vai improvisar uma panela bacana e vai conseguir. Quero ver quem ia pensar nisso aqui. Olha, o Ministério da Saúde adverte, não faça isso em casa. Isso aqui não é aprovado pela Anvisa e qualquer órgão regulador possível, não é. Mas o que é legal dessa imagem? Em que momento na sua vida você pensaria no objeto que você usa para depositar suas necessidades ali fisiológicas, né? Como o mesmo negócio, a mesma coisa para preparar sua comida, que é algo que tem que ser bem esterilizado, né? Para não dar nenhuma doença. Em que momento você faria essa associação? Nunca! Mas pensa só, não necessariamente isso aqui precisa ser para consumir. Mas pode ser uma forma de você pensar um protótipo de um produto e mostrar a tua ideia para alguém validar se faz sentido. Porque, analisa isso aqui. Na parte da privada, eles colocaram carvão, faz o fogo, a grelha em cima. Do lado, na caixa da descarga, tem um cooler acoplado, onde você pode colocar para gelar seu refrigerante, o seu suco, né? Então, pensa que aqui ele criou um protótipo de uma churrasqueira integrada com um cooler. E ele pode usar esse protótipo para ir lá na fábrica, lá que faz a injeção do material, sei lá, de aço. Que acho que a churrasqueira é aço, né? Inox, sei lá, só pensa essas coisas. E você vai e leva o protótipo e fala para o cara, produz isso aqui para mim com material apropriado. Aí o cara que já tem a noção de como você imagina o desenho do teu novo produto, ele vai lá e vai fabricar com base na ilustração que você deu para ele. Só que a gente nunca pararia para pensar numa coisa dessa se a gente sempre olhasse com muito tabu ou com receio, né, das coisas que estão ao nosso redor. Então, muitas dessas soluções criativas vêm da forma como a gente encara e recebe as pessoas e as coisas e os acontecimentos na nossa vida. E aí, trazendo agora um case prático de criatividade que foi na minha carreira isso aqui, um case que eu desenvolvi com tecnologia já. E eu apresentei, inclusive, a primeira vez esse case de sucesso na Campus Party Brasília, 2019, isso daqui. E foi falando sobre um case de GIFs animados. Então, quem conhece a plataforma GIFI? Quem é de jogos aqui, alguma pessoa conhece ali? Poucas ali atrás. Você é do mundo dos games, né? Por isso que você conhece a plataforma GIFI. E é exatamente por isso que eu conheci a plataforma GIFI. Então, quando eu tinha mais ou menos 12 até os 17 anos, eu era muito viciado em jogos. Eu participava de todos os fóruns online. E eu já fui locutora de web rádio. Eu sempre tinha as patentes altas no jogo. Point Blank, eu era tenente-coronel no Point Blank. Jogava ali Rabu, vários outros jogos. E aí, sempre que eu estava nesses fóruns, a gente tinha lá alguns meios de se comunicar com a galera. Usava Discord. Então, depois, quando o mercado de empreendedores descobriu o Discord, nem tinha mais graça para mim. Eu já estava cansada de usar. Mas tinha dentro dos fóruns de conversa, e gente que gosta de jogos gosta de meme. Quem gosta de meme, gosta de GIFs. Então, tinha essa plataforma GIFI, que era sempre integrada nos fóruns de jogos, e a gente queria sempre conversar usando GIFs. E aí, para poder subir os nossos memes do Brasil, a gente sempre criava conta e subia lá os nossos próprios GIFs. E aí, quando foi em 2018, isso eu estou falando lá em 2012, mais ou menos, tá? 2018, o Instagram anuncia que vai integrar no Instagram Stories a plataforma GIFI. E aí eu pensei na mesma hora, opa, o Instagram integrou num dia, na semana seguinte, eu estava submetendo para o GIFI uma solicitação para ser criadora de conteúdo e poder subir meus próprios GIFs animados como creator, que era para poder aparecer para pessoas do mundo inteiro os GIFs que eu criava.
E aí, nessa época, não tinha empresas colocando GIFs no Instagram comercialmente ainda. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil, principalmente, a fazer isso. E aí eu subi, criei toda uma estratégia de SEO, coloquei os GIFs na plataforma. Em menos de um mês, a gente conseguiu mais de 1 milhão de visualizações orgânicos de pessoas também usando nossos GIFs no Instagram. Virou uma campanha de marketing 100% orgânica, gratuita. A gente não gastou R$1 para fazer isso. E hoje, 2023, essa mesma campanha já fez esses GIFs circularem para mais de 454 milhões de pessoas. Sem gastar R$1, gente. Vocês têm noção de quanto dinheiro a gente teria que gastar em anúncio, em ads, para atingir essa quantidade de pessoas inteira? Então, usando ali um conhecimento de jogos que eu tinha, com conhecimento de tecnologia bem simples, e estratégia aplicada ali para esse pensamento, consegui, com menos de 20 anos, criar um case de marketing que chamou muita atenção dos empresários da minha região e de alguns canais de mídia, de alguns eventos também. E aí você pode pensar, poxa, Mona, mas isso é você, aquelas ideias doidas aí são pessoas específicas que nasceram ali com o dom da criatividade. Nada disso. Esse processo criativo e essas soluções diferentes, a gente só consegue começar também a reproduzir quando a gente internaliza o processo e começa olhando para nós mesmos, entendendo nossa própria jornada, entendendo o que faz a gente pensar da forma como a gente pensa. E aqui esse gráfico, quando eu vi a primeira vez, associando ali a evolução ou regressão, né, da criatividade ao longo dos anos, me chocou bastante. Eu hoje tenho 25 anos, exatamente 25 anos, e é o final do gráfico que eu já vou explicar o que é que significa isso. Aqui a gente fala que a nossa criatividade, o nosso pico, o nosso cérebro, ele está mais aberto para explorar as possibilidades de interação ao mundo quando a gente está nos primeiros anos de vida, de 3 a 5 anos. Que é quando a gente está aprendendo e formando ainda nosso conceito sobre o que é uma mão, o que é um pé. Se eu pular daqui, eu vou cair e me arrebentar. No meu caso, eu demorei mais tempo que isso para entender. Eu tenho 20 pontos na testa, que eu era muito danada. Tem gente que demora um pouquinho mais para chegar nesse processo de entendimento. Mas pensa que com 3 a 5 anos, todo mundo começa ali numa jornada de explorar o mundo. E aí, o que acontece nessa primeira fase? Os pais, tentando proteger os filhos, e com muita razão, começam a falar, não faz isso, você vai se machucar. Ou então, você começa ali a estar inserido num mundo que vai te proteger dentro de uma bolha, que não te deixa nem enxergar que aquele perigo existe. E aí você começa ali a ter o primeiro contato com alguma sociedade ou pessoas minando ali sua interação com o mundo. Aí você passa para a idade de 8 a 10 anos. Você começa a experimentar o mundo de maneira mais autônoma e você começa ali a ter os primeiros grupinhos sociais, onde você vai experimentar, eu gosto de futebol, eu gosto de balé, eu gosto de não sei o quê, e tanto faz. Vou começar a entrar nos meus grupinhos de gosto. E aí, mais uma vez, vamos entender como você pode fazer essas práticas sem você morrer, sem você se machucar ou machucar outra pessoa. E aí você vai tendo ali sua visão de mundo minada. Mas aí não é só sobrevivência. Você começa nessa faixa etária a ser imprimido os primeiros conceitos do que é ou não socialmente aceito. Então, por exemplo, tem muita questão de gênero, né? Então, o que é coisa de menina, o que é coisa para o seu ciclo social ou não. Tipo assim, você não pode comer tal coisa porque só quem é rico come. Tudo bem que você não tem dinheiro para comprar naquele momento. Mas você não pode nunca falar para uma criança que ela nunca pode comer aquilo, que você já limita a visão de mundo dela. Só que isso é um problema, né, muito mais denso. Não é culpa dos pais falar isso. Mas são coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque a gente não tem consciência, muitas vezes, sobre o que faz ou não a gente ser minado dos nossos pensamentos. Dos 3 aos 15 anos, a gente entra na fase da aborrecência. Então, a gente começa, eu não vou andar com você que você não é legal. Você não tem conta no TikTok com mais de 1.000 seguidores, então não vou dar like nos seus vídeos. E aí você começa a segregar e criar ali já os seus grupinhos isolados de mundo. E você já começa a perder vantagem no mercado. Por quê?
pessoas que poderiam ser suas aliadas naquele processo, te ajudar a construir coisas boas, agora você está deixando elas de lado porque vocês não acham elas legais. Só que aí lá na frente, quando você vai abrir um negócio ou precisa de uma oportunidade de emprego, aquela pessoa poderia ser tua sócia, aquela pessoa poderia ali te ajudar a conseguir esse primeiro emprego. E aí nesse momento a gente vai minando cada vez mais a forma como a gente interage com o mundo e com as pessoas. Quando a gente está ali nos 25 anos, que é mais ou menos a fase que a gente entra no mercado de trabalho, aí a gente começa a entrar num ciclo onde as pessoas só estão preocupadas em resolver aquele problema do trabalho. Então, você não está mais nem pensando em resolver problemas que não sejam problemas de trabalho. Você nem vive mais vida, você nem, às vezes, vê seus amigos se você está muito focado na sua carreira. Então, você começa aqui a minando o seu potencial de criatividade. Depois, você vai ter sua família, sua realidade ali, fica sempre focado na sua casa, e você, muitas vezes, pode ignorar o contexto ao seu redor. E tudo isso vai minando o seu potencial criativo. E numa sociedade onde todo mundo é borracha, que apagar ali tuas ideias, ser lápis é revolucionário. A gente tem aí um protagonismo, a gente consegue mais possibilidades de evolução de carreira. Quem vocês acham que recebem promoções no mercado? Um lápis ou uma borracha? Borracha? Por que a borracha? Você gosta mais de borracha que de lápis? Ah, dá trabalho de escrever, mas é isso mesmo. E poucas pessoas querem se dar o trabalho de fazer diferente. Só que o que a gente tenta exercitar é que dá um trabalhinho extra, sim, você ser diferente, você criar. Mas é justamente quem está disposto a dar esse passo a mais, a escrever um pouquinho a mais, que vai receber as melhores promoções, que vai ser convidado para participar de um palco de um evento dando palestra. São as pessoas que vão conseguir fazer história e deixar um legado, um case para a sociedade. Porque as pessoas que só apagam e são críticas, e tudo é ruim, tudo está errado, elas são vistas como pessoas negativas. E as pessoas que são mais negativas, no subconsciente de quem está observando, pensa automaticamente que essas pessoas não têm respostas. Elas só apontam problemas. E quem você quer do seu lado na hora de pensar sua empresa? Pessoas apontadoras de solução, não de problemas. E aí, quando o TikTok chegou no mercado, a gente viu muitas pessoas borrachas criticando o TikTok. Porque falavam, não, plataforma de dancinha de criança, não sei o quê, isso aqui não é nada. Ah, profissional hoje em dia, tudo que é fazer TikTok não leva a sério. Cara, quem usou o TikTok para criar sua marca e atingir mais pessoas, hoje está fazendo muita grana. E sim, eu entrei no TikTok lá em 2018, porque minha sobrinha de 7 anos usava para postar dancinha e eu queria acompanhar a vida dela durante o crescimento dela. Mas quando o mercado começou a usar profissionalmente, eu já era hacker do TikTok, já sabia mexer em tudo. Fiz várias dicas de consultoria aí para empresas que estavam começando a se posicionar no TikTok. Então, pensa que quem a gente chama de adotantes iniciais ali, quem vai comprar aquela ideia primeiro, tem muito mais vantagem no mercado. Então, pensa que vocês muitas vezes deixar de lado o preconceito e ter a mente aberta para conhecer essas ferramentas é o que vai te fazer ir além e conseguir ganhar mais dinheiro com isso. A gente está vivendo numa era onde o foco total está no cliente, está nas pessoas. Então, a gente precisa pensar nas necessidades dessas pessoas, muito mais do que a gente quer fazer ou o que a gente acha que é legal fazer. E para o mesmo problema, existe mais de uma solução. Outra coisa que a gente é ensinado, mesmo na escola, naquelas perguntas de múltiplas respostas, né? A pessoa tem a opção A, B, C e D. Qual a resposta certa? Só tem uma, você vai lá e marca. Só que quando a gente está no mercado, é B? Acho que a gente sabe muito técnica de chutar, hein? Esse menino vai longe no Enem. Mas pensa que no mundo onde a gente está numa empresa competindo com outros negócios, a gente tem pessoas ali que vão trazer soluções possíveis de ser realizadas, que tem um potencial de entregar resultado e que não tem muitas vezes respostas erradas. E como é que você faz? Você tem que tomar decisões estratégicas para escolher qual é a melhor possibilidade. Beleza, isso quando você tem consciência das possibilidades.
Mas o que a gente vê hoje no mercado são as pessoas tendo a primeira ideia de resolução e nem se dando o trabalho de pensar em qual que seria a outra. Elas já desistem nesse primeiro momento. E isso faz com que elas tragam mais do mesmo e sejam repetitíveis. E isso não destaca ninguém. Então, quando a gente está olhando para possíveis problemas, vamos tentar pensar em quais são as possibilidades de solução. E agora eu trago para vocês um framework da forma Disney de pensar problemas. Como o Walt Disney, criador da Disney, criador do Mickey Mouse, ele pensava. Quem pensa que um rato falante seria impossível lá 100 anos atrás, né? O Walt Disney provou que era possível. E como que ele chegava nessas soluções mirabolantes dele para a época que era realmente revolucionária. E até hoje a Disney, a empresa, né, com esse legado, continua impressionando pessoas de todas as idades. O Walt Disney tinha um processo onde ele se permitia ter um momento sonhador, um momento realista e um momento crítico. O que é que significa isso? Ele tinha uma salinha lá, o quarto dos sonhos, onde ele entrava nesse espaço, que pode ser tanto espaço físico como espaço na sua mente. Mas você vai pensar que nesse espaço dos sonhos não é permitida nenhuma crítica. Eu não quero saber se é bonito, se é feio, se é bom ou ruim. Eu vou só ter ideia doida, tudo que é possível ser pensado, sem nenhum filtro. E aí eu vou lá, escrevo uma lista dessas ideias, depois eu vou registrar, né? Vou sonhar coisas mirabolantes. Depois eu vou criar uma lista de tudo que eu pensei, que sendo do mundo real ou do mundo irreal. Pensa que um rato falante não era possível no mundo. Só que no mundo da animação gráfica, da computação gráfica, é possível você criar um rato falante. Então, do sonhador, ele ia para o realista. Beleza, eu tive essa ideia aqui, várias ideias mirabolantes. Quais são possíveis ser executadas? Então, ele ia lá, esse rato aqui, que eu tive essa ideia, se for no mundo da computação, da animação, eu consigo fazer um rato falar. Beleza, é possível executar em algum plano. Então, como eu ia fazer, eu pensava só depois. Depois que eu pensava se era possível criar aquilo, aí eu ia ser crítica. Tá, mas... Opa! Será que as pessoas pagariam para ver um rato falante? E aí ele chamava as pessoas críticas, o público-alvo dele. Ele ia lá perguntar, esse desenho aqui, esse ratinho falante como meu personagem no próximo desenho. Você acha isso aqui legal? Aí as pessoas, mas esse rato está parecendo muito um rato de verdade, vai assustar as crianças. Tá, mas se eu fizer ele mais caricato, um rostinho mais redondo, será que não fica mais legal? Aí você começa a adaptar a forma e vai adaptando para o que o mercado gostaria de receber. E não, imagina se o processo fosse feito como a gente faz no dia a dia. Eu tive uma ideia para um rato falante. Mas ele é feio, ninguém vai gostar. Nem pensei se era possível fazer. Nem fui atrás de perguntar para as pessoas se elas gostariam de assistir aquilo. Já matei a ideia no início. E é por isso que a gente não consegue pensar soluções inovadoras. Porque antes mesmo da gente pensar se dá para fazer, se seria legal fazer, a gente já está cortando essa ideia da raiz. E como vocês podem fazer para ter esse processo criativo implementado na rotina de vocês, onde desde criança já podem se exercitar a pensar de maneira estruturada para resolver problemas. Bom, aqui eu trouxe 5 passos, que quem gosta de tirar foto de slide essa hora, com 5 passos de a gente estruturar um processo criativo de resolução de problemas. Primeiro deles, construir um ambiente seguro. Um espaço onde você sabe ali que ninguém vai te criticar, que você não vai cair de um precipício também, que ele é bem estável, plano, para que você possa ter as ideias mais mirabolantes. Segundo, defina a situação desafiadora. Cada vez que vocês forem pensar resolução de problemas, não liste 10 problemas que vocês têm. Escolha um de cada vez e vamos fazer esse exercício para cada um dos problemas. 3, envolva pessoas ou recursos no processo. Então, se tem outras pessoas que são afetadas por aquele problema, ou que eu sei que elas são criativas para pensar soluções, vamos trazer essas pessoas para perto também, para criar ali um ambiente mais rico de trocas.
4, estabeleça regras e objetivos. Então, o que eu espero sair no final dessa reunião de brainstorming? E 5, registre os resultados da sessão e os aprendizados. E a gente vai depois cronometrar cada uma dessas etapas. Vou explicar como é que vai funcionar isso. Mas antes, algumas regras que são comuns para qualquer sessão de criatividade. Primeiro, o ego, o lugar dele é, na caixa, guardadinho, e chuta a caixa para longe. Não pode ter ego, principalmente se você está lidando com outras pessoas ali naquela sessão de criatividade. Você tem que tornar o ambiente seguro para troca. Isso significa que as ideias precisam ser aceitas no momento sonhador. Não existe a palavra não. Segundo, crie um ambiente descontraído, que seja leve, ousado, sem julgamentos, para que as pessoas estejam no seu melhor momento. Quando a gente está... Pensa só, que a gente tem situações de bloqueio mental, né? E quando a gente vai para o banho, muitas vezes, aquele momento onde a gente relaxa é quando a solução dos problemas vem, né? Geralmente acontece no banho. No banho, porque é quando você está relaxado, conectado consigo mesmo. Então, como a gente consegue reproduzir essa sensação no banho, no nosso dia a dia? Criando um ambiente leve, com risadas, onde as pessoas estão confortáveis ali para poder compartilhar as ideias delas. Foque em um problema, um desafio de cada vez, repetindo, mas é importante. Não venham com 10 problemas para trabalhar nessas sessões de brainstorming. Monte uma equipe com diversidade. Pessoas que vêm de diferentes origens, que têm diferentes características, que enxergam o mundo de diferentes formas, são essenciais para que vocês possam chegar no maior número de possibilidades, de visões sobre o mesmo problema. É só quando a gente junta essas diferentes particularidades que a gente entende como criar um produto, uma solução ótima, ou seja, com maior capacidade de resolver aquele problema para o maior número de pessoas. Então, a gente precisa ter diversidade nesse processo. Depois que a gente entendeu essas regras, entendeu tudo o que a gente precisa ter reunido, vamos para a etapa, para o passo a passo. Primeiro, sessão dos sonhadores. Vamos separar meia hora, 1 hora que seja, com o nosso problema em mãos e vamos juntar todo mundo só para ter ideia doida. O rato que fala, sei lá, o elefante que fala também e dança. Vamos ter as ideias mais absurdas. Beleza. Teve uma sessão cheia de ideias, todo mundo conseguiu contribuir, vamos estar ali com a mente relaxada e deixando realmente viajar longe. E vamos também, nesse momento, se for interessante, se vocês tiverem acesso, trazer pessoas que têm essa positividade no pensamento só para viajar, só para ir longe mesmo. Beleza, acabou a meia hora, 1 hora você tinha destinado para essa etapa de sonho. Vamos fechar esse pensamento super positivo. Vamos agora assumir o perfil executor. Existem ferramentas no mercado hoje que me permitiriam fazer aquilo acontecer. Hoje eu quero uma solução de computação quântica. É uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Talvez hoje não tenha toda a infraestrutura necessária para a minha empresa nascer. Mas daqui a 5 anos, talvez seja possível. Então, entender esse momento é agora, fase realista. Em que momento a gente está de tecnologia e de recursos, quanto que a gente gastaria para fazer aquilo, vamos levantar ali todos os aspectos técnicos da coisa. Depois que a gente fez esse momento, passou mais meia hora, 1 hora, pensando em como fazer. Aí, a gente vai para o outro lado, aí sim, pensamento crítico, e nesse momento também cabe trazer o mercado para criticar aquilo que a gente idealizou. Então, nesse momento, vocês podem trazer para conversas pessoas especialistas em tecnologia, pessoas que têm aquele problema, que vivem na pele aquele problema, para que elas possam opinar com propriedade. Então, essa fase crítica só acontece depois de você ter feito um longo dever de casa. E se você faz esse processo muitas vezes, que não é da primeira vez que vocês vão pensar no próximo Facebook, que vocês vão conseguir fazer algo que traz a diferença na tua empresa, mas se você exercita essas 3 etapas no seu dia a dia, que pode ser de maneira super estruturada, como eu estou mostrando para vocês, ou que pode ser um processo mais rápido, mas uma linha de pensamento que você tem contínuo na sua cabeça. Você consegue acelerar seu potencial de geração de novas ideias úteis para o mercado.
Para cada uma dessas etapas, cronometre, coloque tempo para que você não se perca e disperse. É o que diferencia pessoas que deliram, que elas só estão sonhando, que elas nunca conseguem avançar para as outras etapas de realizadoras ou de críticas. E até mesmo quem está em uma dessas etapas da frente nunca conseguem chegar no lado sonhador, porque elas estão sempre na inércia desse momento, dessa fase que elas normalmente vivem, né? Então, ter o cronômetro para cada uma das fases permite você transitar por essas 3 linhas de pensamento e otimizar a sua produtividade. Então, mais uma vez aqui, trazendo os 5 passos para a gente estruturar uma sessão de criatividade para que vocês possam implementar no dia a dia de vocês. A inovação, ela vem da combinação das coisas que a gente já viveu e que a gente já experimentou. Então, não dá para a gente esperar ter as ideias mais criativas do mundo se a gente vive na nossa bolha, fazendo as mesmas coisas sempre. A nossa mente, né, ela realmente é um mundo muito obscuro para muitas pessoas. A gente está aqui ainda descobrindo como viver nesse mundo, né, como a gente trabalha melhor nosso cérebro para ter as respostas que a gente precisa no momento que a gente precisa. Estava tendo essa conversa ainda há pouco no almoço, que muitas vezes a gente quer ter uma resposta na hora, só que você não lembra de coisas que você viu semana passada, que você viu ontem. E aí? Essas coisas existem em algum lugar no seu cérebro. Como é que você articula isso para poder acionar e receber essa informação no momento que você precisa? Existem muitas coisas que vocês podem implementar na rotina de vocês para ter esse fluxo de pensamentos mais estruturados e otimizados para o tipo de produtividade que vocês precisam. E o primeiro ponto para isso é, vocês só vão encontrar aquilo que estiver procurando. Então, não dá para esperar que você vai ter a ideia do próximo Facebook no banho se você não está pensando em ter ideia de resolver problemas. Não é um pensamento divino que vai baixar na sua cabeça do nada. As pessoas que têm ideia de fazer coisas revolucionárias, elas estão buscando por soluções para problemas muito fortes da sociedade. Então, são pessoas inconformadas, dispostas a pensar além, a ser lápis. E algumas dicas para que vocês possam ter um pouco mais de DNA dessas pessoas com você. Primeira dica delas, serendipity. Serendipity é uma palavra bonita, mas nada mais significa ali do que a gente conseguir se permitir viver coisas ao acaso e também aprender ao acaso. Então, por exemplo, vim aqui hoje para Campus Day Canindé. Não sei o que será dessa edição. Aqui eu vou estar conversando com alguns jovens empreendedores. E aí eu vou descobrir, daqui a 5, 10 anos, que o próximo Bill Gates está sentado aqui, o próximo Mark Zuckerberg está sentado nesse auditório. E eu conheci hoje, e comecei a conversar com essa pessoa hoje e ajudar na carreira dela. Imagina, daqui a 5, 10 anos essa pessoa virou aí a próxima grande pessoa milionária, dona de uma empresa revolucionária. Conheci hoje. Mas eu não vim aqui pensando em conhecer o próximo Mark Zuckerberg. Eu vim aqui para fazer uma palestra, estar aqui como MC. Mas isso, por acaso, aconteceu. E o fato de eu conhecer essa pessoa hoje, lá na frente pode me dar uma oportunidade também de negócio. Pois se eu investir nessa pessoa agora, eu posso crescer junto, ter retorno sobre o investimento junto desse negócio. Imagina, possibilidades. Então, eu estou aqui hoje, não sei o que fazer da minha carreira nos próximos 5 anos. Tem aqui pessoas experientes de mercado. Vou sentar 3 minutos e conversar com alguém. Tive uma ideia de para onde minha carreira pode seguir nos próximos 5 anos. Não vim aqui com esse objetivo. Mas uma conversa que eu tive me deu essa ideia, esse estalo de seguir adiante. Participe de eventos e aumente o seu repertório. Vocês já deram o primeiro passo, estão aqui na Campus Party. E assim como a Campus, existem vários outros eventos que vocês podem participar para aumentar o seu repertório. O que é o seu repertório? A quantidade de coisas que você viu, experienciou e que você tem aqui armazenado no seu cérebro. Então, hoje, quem nunca assistiu uma palestra no auditório antes, por exemplo, essa foi a primeira experiência. Então, isso já agregou na sua cabeça o que é que significa
uma palestra no auditório, você criou dimensão daquilo. Quando você vai para muitos eventos, você vai descobrindo coisas novas, experiências novas. E quando são eventos de formatos diferentes, como a Campus também, que essa é uma edição pequenininha, só de um dia, mas a Campus grande mesmo, tem robótica acontecendo de um lado, tem drone voando do outro, tem robô andando pelo meio da palestra, toda vez eu tomo um susto, sempre tem um cachorrinho robô que vai andando assim e chega no pé dos palestrantes. Então, eu sempre tomo um susto com esse robô cachorrinho no meu pé. Então, assim, pensa que são eventos que estimulam você a pensar sobre possibilidades de criação, possibilidades de inovar. Anote suas ideias, e aí pode ser num caderninho. Eu gosto muito de anotar num caderninho, sou analógica. Tem um celular, tem um tablet, tem um computador, mas o caderninho é o que eu mais gosto de anotar minhas ideias. E aí depois eu vou criar, aí eu passo para o computador. Mas o hábito de você anotar as coisas legais que você pensa vai te ajudando. Tem um caderninho também? Ah, gostei. É da nova geração, mas ainda é das minhas analógicas que gostam de pensar com caderninho. Bom, o fato de você anotar nesse caderninho, pensa que hoje você não sabe muito bem o que fazer com essa tua ideia. Mas daqui a uma semana, daqui a um mês, 2 anos, você vai fazer alguma coisa e vai lembrar, caramba, algo que eu anotei lá atrás se encaixa perfeitamente aqui. E eu faço muito isso para escrever artigos. Eu gosto de escrever artigos técnicos sobre o meu mercado, que é startups e investimento. E aí hoje eu tive uma ideia, mas é muito específica, é um tópico, não dá para trabalhar um artigo denso com ele. Mas eu vou lá e anoto. Aí depois eu vejo uma outra coisa, opa, esse aqui é complementar, vou lá e anoto. Depois de uma semana lendo conteúdo e juntando ali repertório, eu, caramba, agora dá para escrever um texto muito bacana. Aí eu vou lá e transformo num artigo. E isso para o meu mercado me ajuda a me posicionar como relevante, como autoridade naquele conteúdo, né? Então é uma forma de se destacar também. Então esse é um exemplo aplicando aí para a escrita. Mude sua rota e teste novos caminhos. Então, quando a gente está sempre fazendo a mesma coisa todos os dias, a chance da gente inovar, ela reduz muito. Porque a gente está vivendo o mesmo todos os dias. Tem um filme, né, daquela menina que faz aniversário de 18 anos, eu acho, várias vezes no mesmo dia e fica chato, né? Então, na vida é isso. Você começa a fazer a mesma coisa sempre, se você não muda, você está sempre condicionado a ter as mesmas respostas e nada novo acontece. E aí, um caso muito legal disso na prática, que eu estava muito num modo operandi ali, realmente ininterrupto, estava sempre fazendo a mesma coisa sempre, que quando eu estava morando em Natal ainda, em 2019, eu tinha uma rotina que era basicamente, acordava de manhã, fazia, tipo, escovava os dentes, tal, entrava no carro, dirigia até a faculdade, tinha aula pela manhã. Pela tarde eu ia para o meu trabalho, depois eu voltava. Se eu tinha algum evento pela noite, alguma aula da faculdade pela noite, aí eu ia para a faculdade. Mas, em geral, eu só fazia esse mesmo caminho, que era casa, faculdade, trabalho. Sebrae, geralmente sempre tinha evento de Sebrae à noite. Então, de vez em quando, ali um evento de Sebrae, 2, 3 vezes por semana, depois eu voltava para casa. E essa era a minha rota. Aí teve um dia que alguma coisa nessa minha ordem mudou. E eu dirigindo lá o carro no modo automático. A aula da manhã não ia ter mais. E eu ia para a empresa, porque pela tarde, a minha aula ia ser pela tarde. Eu tive que trocar o meu horário. E aí eu dirigi, cheguei na faculdade e pensei, caramba, estou atrasada para o trabalho. Dirigi para a faculdade, era para ter dirigido para o trabalho. E aí eu fui no modo automático. E aí eu me atrasei para o trabalho. Aí lá vai eu ter que ir correndo. E aí eu correndo desesperada, fiz um caminho diferente. Entrei numa rua que eu nunca tinha entrado antes. E aí eu descobri que a doceria que eu mais gostava, que vendia tortas, bolos incríveis, tinha se instalado naquela rua fazia menos de 2 semanas. E eu falei, caramba, eu não ia saber nunca que essa doceria estava do lado de casa se eu não tivesse, por acaso, entrado numa rua errada. Então, quando a gente permite sair da rota e explorar a nossa região, seja física ou seja também psicológica, né, sobre possibilidades de mundo, de vida,
a gente acaba encontrando respostas ou formas novas de interagir com a nossa sociedade que a gente nem imaginava. Então, de vez em quando, permitir se perder é legal. E eu gosto de ser uma pessoa aleatória hoje em dia. Estou em casa em São Paulo, que hoje eu moro em São Paulo. No final de semana, às vezes eu saio andando a pé pelo bairro, entrando em umas ruas lá, que eu sei que são seguras, mas que eu posso explorar. E vou descobrir o que tipo de negócio tem lá, quem são as pessoas que andam naquele bairro. E hoje em dia, em São Paulo, eu sei todos os restaurantes e baladas que as celebridades vão, sei o horário que elas vão. E hoje eu sou a pessoa, uma das mais hackers aí do ecossistema de São Paulo, só de visitar cantos novos. Adoro ir no restaurante sozinha, vou lá e peço uma comida diferente, que eu nunca provei nada, só para saber o que é. E quando você começa a se estimular dessas formas e fazer essas coisas aleatórias, você vai aprendendo muito e vai conhecendo pessoas que também gostam de fazer aquilo no dia a dia. Então, você aumenta aí seu repertório. Assuma riscos e teste coisas novas. Quando você se permite testar essas coisas que são diferentes, você não fica com aquele bloqueio, você aumenta a sua possibilidade de fazer algo surpreendentemente bom. Então, claro que o medo vai estar presente, sempre vai estar presente. Mas quando a gente consegue criar ali um ambiente controlado, onde eu tenho planos caso a coisa dê errado, eu consigo ali dar aquele passinho além, permitir me arriscar, porque eu sei que meu risco ali pode ser controlado no caso de não dar certo. Então, implementem isso também na rotina de vocês. Saiba quando aliviar a pressão. Para quem já está no mercado de trabalho, principalmente, ou para quem está super atolado, estudando para as provas, às vezes você fica muito preocupado, né, se vai conseguir ou não entregar resultado para aquelas coisas. E quando você fica nesse ciclo de só pensar no problema e nunca implementa aqueles 5 passos que eu falei para vocês de pensar criativamente, você vai ficar sempre tendencioso a pensar problematicamente. Você vai virando uma borracha. Então, quando você identifica que seu cérebro está muito viciado em pensar num problema de maneira negativa, pensa se não já está na hora de começar a pensar na solução desse problema. E aí você ativa esse modo de pensar criativamente. Sonhador, realista, crítico. E aí você consegue seguir em frente. Tenha um tempo de qualidade com amigos e familiares. Essa é uma ótima forma de também aliviar a pressão. E às vezes quando você compartilha o seu problema com pessoas que não têm nada a ver com aquele meio, elas conseguem trazer uma visão única e te ajudam a chegar na resposta, onde nem elas sabiam que iam ajudar, nem você imaginava que aquela pessoa tinha resposta, mas você só vai saber se pensar, se compartilhar e falar em voz alta aquilo que você está vivendo. Exercite-se. E eu sei que é isso que eu estou falando, eu sei que é o que nesse momento eu estou pecando ainda, estou sedentária sem fazer esportes, mas ter uma rotina de esportes, uma rotina de caminhada, de exercícios, faz total diferença para manter ali seu fluxo sanguíneo sempre fluindo bem, oxigenando o seu cérebro e trazendo a sensação de movimento para o seu corpo. Quando seu corpo está muito acomodado no canto, as coisas não te incomodam a ponto de você ter uma atitude para fazer transformação. Então, não estou falando aqui para você ser super fitness, mas tem uma rotina, um hábito de você conseguir ali oxigenar seu cérebro de vez em quando e pensar de maneira mais clara sobre aquilo que você está vivendo na sua vida. Ouça música, permita viajar e testar estilos novos. Teste novos looks. Combinação de roupas que talvez você não usaria, porque ou não é socialmente aceita, porque você acha que essa cor não fica tão bem em você, mas coloca, vai que você gosta, e aquilo te estimula a pensar diferente, analisar, fazer análises combinatórias diferentes aí para o seu dia a dia. Respire e não pire, inspira, expira, calma. Quando as coisas apertarem, lembre aí de respirar para colocar a sua mente no lugar. Evite ser aquela pessoa que só critica, que só reclama e pense mais em como solucionar. Ative o modo lápis de vocês na rotina. Não seja aquela pessoa que está sempre numa reunião, né? Aquela pessoa, não, mas não dá para fazer isso. Não, mas por que aquilo? Não, mas... Ninguém quer essa pessoa do lado. Seja aquela pessoa que está sempre pensando sim e.
E essa é uma regra do teatro, da improvisação. No teatro, quando você está improvisando um roteiro ali com os atores e atrizes, você não pode falar não. Quando um ator começa um roteiro, o outro que está contracenando precisa ir na onda e sempre acrescentar. E quando você traz esse pensamento que soma, você vai crescendo ali a sua possibilidade de trazer uma solução mais completa que vai atender melhor o seu mercado. Quando a gente para de dar desculpas e começa a enxergar as possíveis soluções, aí que as coisas acontecem. Então, para de reclamar e começa a fazer mais. Toda evolução vem acompanhada de mudanças e a gente precisa se acostumar com elas. Não sejam humanos GPT, que a gente já viu que a inteligência artificial, inclusive aqui, poderia pegar o meu lugar hoje de mestre de cerimônias, que eu preparei aquele vídeo para vocês no início, né? Então, pensa que cada vez mais... Tchau, até mais. Cada vez mais a tecnologia vai avançar e a gente precisa se diferenciar. Então, tragam a sua criatividade como sua maior arma, seu maior escudo. E pensem que a tecnologia da inteligência artificial e todas as outras, elas são ferramentas. O que você vai fazer com essa ferramenta, aí a criatividade de vocês que vai dizer. Mas é muito difícil, ainda mais nesse momento que a gente está, uma tecnologia entender qual o melhor uso para ela mesma. Então, a gente que tem a sensibilidade humana de entender onde as coisas se encaixam e resolver esse quebra-cabeça, a gente que tem o poder de fazer ali diversas obras. A gente está falando na última campus, né, que um martelo pode consertar um armário, pode fazer um telhado. Então, são possibilidades que a gente tem de construção, que as ferramentas estão sempre aqui para apoiar e não para substituir. Ela não vai ser o braço nem a inteligência da pessoa que está executando. Bom, essas são algumas provocações que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Temos espaço para perguntinhas ainda? Ah, maravilha. Então, agora, quero trocar bola com vocês. Se tem alguma pergunta, pode ser sobre criatividade, pode ser sobre a minha jornada. Vocês podem compartilhar algum case de vocês também. Vamos fazer um bate-bola. Ixi, ninguém tem pergunta? Ah, levanta a mão para a gente ver. Ali atrás. Boa, dá para levar o microfone? Oi, Mona Lisa, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou aqui mesmo de Canindé. E eu vi que você colocou ali umas sessões da criatividade. E eu fiquei me perguntando como é que você lida com o bloqueio criativo. Principalmente porque você cronometra todos os tempos, né? E aí, por conta disso, às vezes, em alguma sessão pode durar pouco tempo, em outros, muito mais. Perfeito, boa pergunta. Os bloqueios criativos, eles geralmente acontecem porque a gente vem de um momento ruim que a gente está, ou seja, sobrecarregado, pensando muito negativamente por aquilo. O que é que eu recomendo? Eu vou planejar minha sessão criativa. Se eu tenho que fazer nas pressas, aí eu vou ter que realmente... o que é que eu faço hoje não é o melhor amuleto para vocês, tá? Eu sei que o que me faz estar mais com a mente feliz, aberta, chocolate, sorvete, falar besteira com meus amigos. E aí, geralmente, eu faço isso. Então, se eu escutei uma bronca aqui de um chefe, aí, poxa, eu vou ter que vir com esse BO gigantesco. Calma, tchau. Vou lá no McDonald's, tomo meu sorvete. Falo 10 minutos de besteira com 2 amigos meus. E beleza, agora eu vou entrar para a reunião. Eu sei que eu preciso limpar minha mente daquela situação viciante, negativa, para entrar num brainstorm minimamente com condições de pensar. Isso é o que eu sei que funciona para mim. E aí você vai descobrir. Para algumas pessoas é música. Para outras, preciso caminhar. Então, eu vou sair, dar uma volta aqui ao redor do escritório. E eu conheço vários amigos meus que faziam isso, horário de almoço, e ia almoçar e aproveitava para dar uma caminhada ao redor do prédio para voltar depois já com a mente mais aberta. Então, você vai descobrir o que é que te ajuda a chegar nesse estado de espírito que minimamente vai estar tranquilo. Depois que você está tranquilo, aí você vai entender qual que é o seu ritmo. Eu sugeri meia hora, 1 hora, mas depende. Se você tem um time hoje, ou você está sozinho, você sente que as pessoas são mais travadas, precisa de um incentivo para quebrar aquele gelo, você vai dedicar o tempo necessário para começar.
Depois que você já está rodando vários desses processos, aí você consegue ir mais rápido, fazer em 30 minutos, 1 hora. Nesse início, se você acha que 3 horas, 1 tarde é necessário, beleza. Faz uma imersão com o time, leva a galera para comer num restaurante legal, depois vai todo mundo, fala uns besteira, depois vai todo mundo e faz como que chama? Resolução criativa, 100% mirabolante, que não tem nada a ver com o mundo de trabalho real, mas você pode pegar o mesmo problema e fazer ali soluções que, sabe, muito mirabolantes. Depois você extrapola para o máximo da loucura, geralmente você cria aquele sentimento de riso nas pessoas, porque eles vão estar dando ideia muito doida, alguém vai rir, você aliviou a pressão. Depois você, beleza, vamos tentar agora ver soluções que possam ser mais práticas. Aí você vai adaptando aquela sessão de criatividade para ser algo mais envolvente. E aí vai depender das pessoas que estão nesse ambiente, se elas são mais abertas ou menos abertas, e aí você vai conseguindo minimizar esses travamentos, né, que dão esses erros 404, como eu gosto de chamar, tela branca. Essas são algumas dicas que eu tenho para compartilhar. Deu para ter uma inspiração? Você quer... Era a mesma pergunta dele? Ah, legal. E tem 1000 coisas que vocês podem fazer para ajudar a internalizar esse estado de espírito, mas tudo começa com um pensamento, uma provocação boa para encarar aquela situação. Temos mais perguntas? Ali na frente? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Você pode levar o microfone na frente dele. Boa tarde, eu sou o Luiz Henrique. Boa tarde. Eu sou daqui da cidade mesmo e eu queria saber como simplificar uma ideia para o estado de MVP, passando por todos esses processos de uma ideia sonhadora até chegar no ponto plausível, até conseguir definir um MVP para executar essa ideia. Perfeito. A jornada que é complementar a esse modelo que eu apresentei para vocês é o modelo de Design Thinking. Já ouviu falar? O Design Thinking, a gente tem muitas pessoas falando sobre ele de uma maneira muito mais idealizadora, do que necessariamente executora. Mas a ferramenta, na sua essência, ela é total um processo de criatividade e execução. Então, para vocês, eu estou dando até isso aqui que eu falei para vocês hoje, é o início do Design Thinking, da parte de descoberta, na parte de ideação. Quando a gente vai para a parte de execução, que é o próximo bloco ali do processo, a gente está falando de como colocar em prática. E aí existem uma série de coisas que vocês podem fazer para poder chegar nesse momento de maturidade. Então, o Sebrae mesmo tem vários programas que apoiam os empreendedores a prototipar, a validar, a fazer essas descobertas de mercado. Vão te ajudar com treinamentos para você estruturar um processo de vendas, estruturar os primeiros passos ali para você colocar o seu protótipo no mercado. Então, tudo isso, né, é a jornada da startup. Mas o que é que eu deixo de conselho prático para vocês hoje? Tem um problema, identifica com esse problema, a dor. Identifica quem são aquele grupo de pessoas que sofrem mais com aquela dor. Então, quem hoje, tua solução, teria o maior impacto positivo possível. Beleza, vou conversar com essas pessoas. O meu produto, eu vou construir com base na leitura que eu fiz sobre as dores reais da pessoa. Então, eu vou entrevistar para entender se aquela dor que eu pensei lá atrás, se é a dor de fato daquelas pessoas. E aí eu vou pedir para elas compartilhar o que é que elas imaginariam que seria a solução ideal para aquele problema que elas têm hoje. Elas vão ter uma série de ideias. Não necessariamente as ideias que elas vão te falar são as melhores ideias para você criar um produto. Porque um produto fora da caixa não é aquilo que as pessoas sabiam que precisavam muitas vezes. É aquilo que elas não sabiam que precisavam, mas quando chegou, pensaram, caramba, é realmente disso que eu precisava. Então você vai usar esse feedback dessas pessoas como insumo. Vai procurar soluções de gambiarra para fazer a sua primeira versão. Não necessariamente você vai desenvolver uma plataforma codada, com tudo funcional. Às vezes você pode usar ferramentas que já existem. Por exemplo, se eu posso usar o WhatsApp para resolver ali a conexão com essa persona, fazer ali a comunicação, fazer até o pagamento pelo WhatsApp, que é possível fazer. Então, cara, eu vou fazer aqui pelo WhatsApp que eu consigo comunicar, vender, transacionar e pegar a demanda do cliente. Por trás, eu vou fazer o trabalho ainda manual.
Beleza. Consegui rodar ali com os 10 clientes inicialmente, já consegui a primeira grana, vou atrás dos primeiros programas de apoio para ter recurso. E aí o Sebrae tem vários editais. Tem o Startup Nordeste, que inclusive está aberto, né, Marcão? Cadê Marcão? Marcão, aqui. Está aberto, né, Startup Nordeste? É em janeiro? Ah, tá bom. Que bom, vocês estão sabendo hoje, tem tempo de se preparar até janeiro. Fala com o Marcão depois. Startup Nordeste, que é uma bolsa onde os empreendedores podem ganhar R$ 6.500 para investir durante 6 meses para desenvolver sua ideia. E aí, depois que validou, fazendo tudo manualmente, como eu falei, né? Você vai lá, pega recurso, participa de editais, contrata pessoas, ou então usa esse recurso para contratar ferramentas e desenvolve aí sim teu produto de uma maneira mais profissional. Mas o que eu recomendo é, não comecem com o produto como vocês acham que é a melhor versão. Comece na gambiarra raiz, até para sentir se vale a pena estar naquele mercado lidando com aquele público e se eles pagariam de verdade com isso. Faz sentido? Boa. Muito obrigada. Bom, e nosso tempo encerrou já desse bate-papo. Queria agradecer vocês que ficaram até o final. Muito obrigada. E agora eu vou chamar o próximo palestrante, que ainda não acabou, mas a gente vai encerrar com chave de ouro. Aê, valeu. A gente vai... Opa, já deu spoiler quem é? Posso chamar? Bora lá. Agora, para encerrar com chave de ouro, a gente...